Pai, nós pedimos que agora o Senhor venha operar com poder no nosso meio. As palavras que já foram liberadas comecem a fervilhar dentro dos teus servos. Ativa-nos para essa nova estação, Senhor Deus, como homens, como varões, como guerreiros, voltando ao projeto original. Nós clamamos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Podeis tomar o vosso assento. Glória a Deus. Que alegria, que unção. Eu poderia deixar esses meninos ficar ministrando aqui, eu fico só comendo, que estava bom demais, fala a verdade. E nós vamos fazer algumas coisas nessa noite, porque nós precisamos resgatar novamente essa violência. Um dos ataques de Jezabel é castrar os homens, torná-los improdutivos. O apóstolo já tinha falado sobre isso. Os eunucos, os guardas de Jezabel eram castrados, eram eunucos. E o inimigo, ele trabalha o tempo todo ferindo a masculinidade. Deixa eu falar uma coisa. Esse movimento feminista que surge destrói a imagem da mulher, porque a mulher perdeu um lugar de honra e primazia. Antigamente, os homens estavam sentados conversando, chegava uma mulher, o que faziam os homens? Ficavam de pé. E iam cumprimentar a mulher. Quem lembra disso? Os mais velhos lembram, né? Os mais novos não vai lembrar que nem. Mas antigamente era assim. Os homens levantavam e ofereciam lugar para as mulheres. Na etiqueta antiga, tivesse os homens conversando à mesa e uma mulher soltasse um pum, o mais velho da mesa, quem lembra disso? O mais velho tinha que assumir o peido. Todo mundo sabia que o peido da mulher é dela que fede. Peido de mulher fede. Por que peido de mulher fede? Só para nós aqui. Porque mulher demora a ir no banheiro. Bosta nova já fede, imagine bosta vencida. Não é verdade? E por que o peido fede? Porque o ar sai arrastando por ali, ó. E sai levando. Então, para você entender de alguma coisa, primeiro você tem que entender de peido. Entendeu? Se você não entende de peido, de bosta, vai entender do resto. Não estude. Pois bem, então, o movimento feminino, na verdade, feminista, perdão, porque a gente gosta do movimento feminino, amém? O melhor movimento feminino, qual que é? É o movimento dos quadris, para a gente é o melhor. Poucos entenderam, mas... Mas o restante está debaixo do comando de Jezabel, castrando, tirando a originalidade do homem. O apóstolo Éder falou que a redenção é voltar ao projeto original. Nós estávamos conversando sobre esse computador lá em casa. Esse computador não pega vírus. Se eu comprar os aplicativos pelo Apple Store, recebendo e-mail, não recebe, não vem vírus por e-mail e nem por outra coisa. Qual foi que você falou? Só se autorizar. Se porventura entrar um vírus, eu vou e faço um backup com a data não sei o quê, retroativa, ele volta para a originalidade daquela data. A redenção do Senhor nas nossas vidas, conforme Ele falou. E o problema de pregar no meio de profeta é que eles vão entrando no Wi-Fi dos outros, vão pegando a mensagem dos outros, entendeu? Mas o Senhor nos levando para o projeto original, que era o projeto para dominar
O espírito de covardia, de medo, foi a primeira coisa que entrou em Adão. Deus tinha marcado um encontro com Adão todo dia na viração do dia. Todo dia Deus tinha um encontro com Adão. E Deus ia na viração do dia para aquele lugar conversar com Adão. Quando quebra o projeto original, o homem começa a falar língua estranha. Ele falou: eu me escondi porque tive medo. Por que você teve medo? Porque eu estava nu. Essa palavra nu não existia, foi Adão que inventou. Porque no conhecimento do bem e do mal, entrou palavras que não existiam até então. Medo e nu. Quando entra o pecado no homem, logo depois ele passa a ter medo, porque ele perde poder de dominar. E por que ele perdeu o poder de dominar? Porque ele estava nu. Olha, José, o que vestia o homem era o espírito do homem. Antigamente o espírito era visto, resplandecia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que teremos essa glória original. E eu quero dar alguns fundamentos iniciais da redenção, para que possamos avançar nos atos proféticos que faremos nessa noite. Porque agora nós vamos por prático, nós vamos botar a mão em você, nós vamos te cobrir com talite, você vai segurar a chave, você vai segurar a espada, você vai voltar para o projeto original. Aonde mais os inimigos exercem domínio na gente é em cima do medo. Porque quando eu tenho medo, eu perco a capacidade de dominar. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que, entrou Bíblia hebraica agora, a fim de, estou com outro modelo de computador, tem que até acostumar. Cadê? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Romanos 8 diz que esse texto é poderoso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão dentro de Cristo Jesus. O plano original é estarmos dentro de Cristo, vivendo a vida do Senhor Jesus. Cristo em nós, esperança da glória. Nenhuma condenação há. Por quê? Porque ele está concluindo o que ele disse em Romanos 7, de 1 a 4. O que ele diz em Romanos 7, de 1 a 4? Que a mulher está presa ao marido enquanto ele vive. Morto o marido, ela está livre para casar novamente. Nós sabemos que a lei é boa e que a lei é eterna e ela não morre. Só que a lei não faz nada. A lei não resolve o seu problema, ela só te acusa, ela mostra o seu problema, ela exige. A lei
não faz nada, ela não faz remissão de pecado. Na lei, não. Ela te acusa. Ela mostra, não faça isso, não faça isso, não faça isso, se você fizer isso. Mas o problema do pecado ela não resolve. José, e os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento? Se você lê a lei corretamente, os pecados que deveriam ser confessados, levados ao sacerdote, eram pecados que eu cometesse sem intenção. Como? Acidentalmente. Eu estou lavando a calçada aqui em cima, caiu um vaso, matou a cabeça do rapaz. Matei o rapaz porque o vaso caiu na cabeça dele. Fujo. Vou para a cidade de refúgio. Agora, pecados premeditados não tem, na lei não tem como você pedir perdão. Por exemplo, o pecado de Davi, quando ele fez um esquema com Betseba, ele foi no Windows, porque o Windows dá esse problema mesmo, não é? Ele foi no Windows, na janela, e cobiçou a mulher do outro. Para piorar a situação, ela engravidou. Ele chama o cara, você conhece a história, mas ele premeditou a morte de Urias, que era um general, um amigo seu. Para esse tipo de pecado não existe sacrifício na lei. O adultério premeditado, como o de Davi, e o assassinato, por isso que o adultério, ele chama a sepultura. O adultério está ligado à sepultura. Estão entendendo isso? E nós vamos fazer hoje uma limpeza, nós vamos dar um backup. Porque algumas marcas de adultério no seu DNA te levam para ambientes de sepultura. E o adultério produz uma coisa chamada covardia. E outra coisa que o apóstolo Éder falou aqui hoje sobre a mentira, toda vez que você ministrar um adúltero, os da libertação que estão aqui, entenda uma coisa, você ministrou o adúltero, você também tem que ministrar a mentira, porque o adultério ele está ligado à mentira, e nós precisamos limpar o DNA, porque nós viemos de casa de adultério, alguns que estão aqui já participaram, já cometeram adultério, e só pela graça, porque Davi não ofereceu sacrifício pelo pecado com Betseba. Leia o Salmo 51. Por isso que ele diz, se sacrifícios e ofertas resolvessem esse problema, eu te os daria, mas porque não tem na lei nada que ampare o tipo de pecado que ele cometeu. Só pela graça, queridão. E um dos aspectos da redenção, vem cá, querido. Um dos aspectos da redenção é tirar você da condenação e te levar para a graça. Estão entendendo isso? Quando você é redimido, uma das questões poderosas da redenção é tirar você do ambiente de condenação e te levar para o ambiente da graça. Porque não tem sacrifício que resolva, pela lei não tem sacrifício que resolva certo tipo de pecado. Só a graça. E você está aqui hoje pela graça. Estão entendendo? Não adianta dar 3 pulinhos para frente, 3 para trás, vou carregar uma cruz daqui, lá, não funciona. A redenção te leva. Pois bem, o apóstolo Paulo, do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 5, verso 11, ele vem falando de uma coisa chamada pecados. E a palavra pecados é aquilo que nós produzimos como fruto. Fruto por termos saído do projeto original. Então, naturalmente, isso brota na gente. E você flui como um condenado.
seja bonzinho, malzinho, tudo que você vive nessa terra, você vive como um condenado, você não vive como filho. E Paulo explica a questão do casamento. Mas morto o marido, você está livre para casar com outro. Só que a lei não morre, no nosso caso. Nós somos as esposas. A lei não morre. Então nós temos que morrer. Para sairmos debaixo desse domínio. Agora deixa eu explicar uma coisa. A condenação, ela está liberada para todos que produzem o pecado. E do capítulo 5, verso 12 até o final do 8, ele fala uma coisa chamada pecado. Uma coisa é pecados, frutos. Outra coisa é a palavra pecado, natureza. A redenção, através do sangue de Jesus, ela destrói a natureza, aquilo que estragou, o vírus que entrou em nós, e nos leva para a configuração original. Estão entendendo isso? Então, Jesus morre em nosso lugar. Quer ver um exemplo? Lula já pegou quantos anos de cadeia? Deram uma diminuída aí, não foi? Pois bem. Mas tem mais quantos processos para ele? Que vai dar 130 anos, mais ou menos. Se o Lula morrer hoje, o que acontece? Extingue o processo. Extingue a condenação de Lula. Porque ele morreu. Não tem mais condenação para ele, porque ele morreu. Extinguiu a condenação e todos os outros processos que tinham contra ele. Acabou. Quando você morre em Cristo Jesus, todas as cédulas e memoriais são extintos. As condenações contra a sua vida foram extintas. Amém? Você morreu. O sangue, então, resolve o problema dos pecados. E a cruz resolve o problema do pecado. Notou a diferença? Diga comigo, o sangue resolve o problema dos pecados. A cruz resolve o problema do pecado. Essa palavra pecado é aquilo que me condena, que me faz viver como um condenado. Eu quero dar outra definição agora sobre a palavra redenção. Cadê, meu pai? Tem que aprender esse negócio tudinho aqui, Senhor. Redenção é o processo pelo qual o homem pecador é resgatado da prisão do pecado e entra num relacionamento com Deus por meio de sua graça e do pagamento feito na morte de Jesus. No Novo Testamento, a palavra redenção é uma figura metafórica usada para explicar a obra salvadora e misericordiosa de Deus em Jesus Cristo. Então, o que nós queremos estabelecer nessa noite, através da operação da redenção em Cristo Jesus, é na destruição. Lembra que eu falei que a sentença de condenação foi destruída? Mas o inimigo, chega aqui, meu pastor, por favor. O inimigo, fica de costa para a classe, ele vai olhar em você
E ele vai ver marcas que já estão cicatrizadas. Então ele vai tentar voltar a bater novamente nessas áreas que já foram tratadas, para tentar reativar o pecado na sua vida. Em Romanos 8, ele vai nos dar esse passo a passo. E eu quero ministrar a vocês para que vocês entendam isso e possamos fazer a nossa oração. Porque quando você entender isso, a sua oração será diferente. Ele falou hoje aqui sobre a mulher de Samaria, do poço de Samaria. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ela disse: Senhor, nós adoramos aqui no Monte Gerizim, vocês judeus adoram lá em Jerusalém. Onde que eu devo adorar? Vocês adoram o que não conhecem. Por isso que a adoração de vocês é fraca. A palavra conhecer é relacionamento. É isso que ele falou hoje, sobre culto, adoração, celebração. A adoração está relacionada ao meu conhecimento com Deus. A sua oração, a potência da sua oração, está ligada ao nível de conhecimento e o nível de revelação que tem dentro de você. Por isso, os inimigos observam as suas feridas e eles tentam usar pessoas, espíritos malignos, para ativar novamente essas feridas. Magoar a ferida. Estão entendendo isso? Nós vamos trabalhar isso nessa noite. Tá bem? Obrigado, meu querido. Então, eu vou dar uma continuada rapidinha em Romanos 8, para você entender o processo de tudo isso que nós estamos falando. Já estou ficando craque aqui, apóstolo. Estou ficando craque. Então, vamos lá. Olha que interessante. Então, ele vem falando, verso 5. No verso 4 ele diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Existe uma lei espiritual, e existe uma lei que o Senhor traçou, que é a lei que condena, a lei do pecado. Se eu subir em cima desse prédio, vier correndo lá em cima, pular de cabeça no chão, o que acontece comigo? Porque eu quebrei uma lei, a lei da gravidade. Mas por que um avião não cai? Porque existe a lei da gravidade. É porque o avião está usando uma outra lei, a lei da aerodinâmica. Toda vez que um avião cai, ele cai porque ele quebrou a lei da aerodinâmica e ficou sujeito à lei da gravidade. Caiu um avião, pode observar, alguma coisa aconteceu. Motor, asa, nos flaps, alguma coisa aconteceu. E ele perdeu a lei da aerodinâmica. Nós vivemos pela lei do Espírito. Amém? Então ele fala sobre andar. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. A palavra inclinar aqui significa o ato de querer ser, não é? O ato de querer, como é que eu diria? Imitar. Lembra que ele falou que nós voltamos para o projeto original? Quando eu me inclino, quando eu quero sair, eu quero colocar programa não autorizado em mim, eu estou querendo ser da carne novamente. Ele está falando já para os salvos. Mas os que se inclinam, os que querem ser do Espírito, os que querem ser igual ao Espírito. O prazer de Deus, querido, não é que você cumpra a lei por obediência cega.
Não. O prazer de Deus é quando você obedece a sua palavra na força do Espírito Santo, porque essa obediência é o que ele falou hoje sobre o culto. Quando eu faço essas coisas, cheio do Espírito, eu estou imitando Jesus, e o Pai, olha, é o meu filho, ele voltou para o projeto original, ele é igual ao meu filho. O próximo diz, olha o perigo, verso 5 diz isso: porque o pendor da carne dá para a morte. Nós vamos trabalhar a sepultura hoje aqui. A palavra significa pendor, ter ou querer ter pensamentos e propósitos. Ei, você sabia que nós vamos ser julgados pelos nossos pensamentos? Nós vamos ser julgados pelos nossos pensamentos, queridão. Não é só pelo que a gente faz, não, é pelo que a gente pensa. Vira para o seu irmão, xiii. Eu fiz um cálculo, eu tenho 54 anos. Se eu tivesse 3 pensamentos ruins, dos meus 4 anos de idade até agora, pensando só 3 pensamentos ruins por dia, hoje eu teria 54 mil pecados só de pensamento. Hã? E não adianta, eu tenho só pecado até aqui. Ou tem 100 metros de pecado na minha frente. Se amarrar aqui, pastor Daniel, botar ele numa piscina com água até aqui, ele morre ou não morre? Todo amarradinho com as pedras no pé. Botar água até aqui, morre? Botar mais 100 metros de água. Estão entendendo isso? Nós seremos julgados pelos nossos pensamentos. Por isso o apóstolo diz lá em 2 Coríntios 10, que eu preciso levar cativos os pensamentos à obediência de Cristo. Está pensando que ser salvo é fácil, irmão? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A salvação é pela graça. Amém? Pela graça. Mas a santificação envolve esforço, renúncia. E sem santificação você não vai ver a Deus, então babar o cachimbo de pau. Então, eu posso estar vestido de crente, com Bíblia debaixo do braço, falar como crente, mas ter pendor para a carne, pensamentos e propósitos para satisfazer. Não preciso nem fazer, só isso é o pendor da carne. E a Bíblia diz que isso dá para a morte. Mas o pendor para o Espírito, os meus pensamentos e propósitos. Por isso que culto, muitas vezes eu estou dirigindo, estou no meu quarto deitado, estou na internet, eu estou cultuando a Deus com os meus pensamentos. Ninguém sabe, meu pastor não sabe, meu líder não sabe, ninguém sabe, mas eu estou cultuando a Deus com os meus pensamentos. Eu não preciso de um vigia me vigiando, porque eu quero cultuar o meu Deus. Porque conforme os meus pensamentos, eu já posso estar me inclinando para a sepultura, que a palavra morte aqui é sepultura. Estão entendendo? Cadê? Onde é que eu estou aqui, minha mãe? Sim, aqui esse computador ele mexe sozinho, gente. A palavra morte significa, dentre outras, Thanatos. Olha o Thanos aí, hein? Quem já ouviu falar do Thanos? Olha o Thanatos. Será que é o nome do desenho isso mesmo? A palavra aqui para Thanatos pode ser a miséria futura no inferno, a prisão violenta da alma e do corpo, morte violenta da alma e do corpo. O Thanatos também é equivalente à região
da mais densa treva. Existe, eu não sei se você já leu, sobre os 7 infernos, os 7 níveis do inferno. Tem uma região chamada Tártaros. Quem já ouviu falar dessa região? É o mesmo Tânatos. Lá o apóstolo Pedro disse que os espíritos que se deitaram com as mulheres, lá em Gênesis 6, estão aprisionados em cadeias e prisões eternas. Queridão, eu preciso muito vigiar nos meus pensamentos. Aqui dentro tem o apóstolo Amauri, que para mim é um exemplo de homem que vigia. Porque ele já foi do lado oculto, do dark side. Ele foi do lado negro das trevas, das mais densas trevas. Então, eu me espelho no exemplo desse homem o tempo todo, como ele vigia nos sentimentos dele, como ele vigia nas palavras. Às vezes ele está vendo a bagaça, ele caladinho, igual menino cagado. Porque menino, você viu uma criança quietinha, ela está cagada. Pois bem, mas o pendor do Espírito, ele te leva para vida e paz. Vida e paz é o projeto original. Rai e Shalom. Era o que tinha no Éden. Rai, vida, e Shalom, paz. Esse é o projeto original que a redenção faz. Nos levar para esse ambiente de Rai. O que é o Rai? É a vida, não é? Rai não é mineiro falando raio, não. Que mineiro fala rai, o rai vai cair. Mas em hebraico, rai é vida. Quando eu tenho pensamentos e propósitos imitando o Espírito Santo, ou deixando a vida do Espírito viver em mim para que eu fique semelhante a Cristo, as áreas que estão em mote em hebraico é morte. As áreas que estão mortas no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, eu vou entrando no ambiente de vida e de Shalom. O Shalom está relacionado, por que usa lá a expressão, e tinha um trono e um mar de vidro. Você sabe que expressão é essa, mar de vidro? Quem sabe o que é mar de vidro? Mar de vidro é quando não tem vento nenhum, e o mar está, parece que passaram uma régua. Você já viu uma piscina de água bem paradinha, sem nenhum vento? O nome daquilo é mar de vidro. Não existe agitação. Você é composto de água, pelo menos 65% do seu corpo é água. Quanto mais velho a gente vai ficando, aqui tem água pra caramba, que é novo. Não é, filho? Se espremer aqui tem água, irmão. Pois bem, um jovenzinho tem até 70% de água no corpo. Shalom é quando toda a água do meu corpo está como o mar de vidro. As águas diante do trono ficam quietinhas. Mesmo as vozes de trovão que saem do trono, mesmo tudo que acontece no trono, as águas estão quietas. Shalom é quando as suas águas, as águas do seu corpo, estão bem quietinhas. As vibrações malignas não te atingem. Deixa eu te falar uma coisa sobre maldição. Quem viu o teste daquele cientista japonês que congela a água em criogenia, pega uma partícula de água, uma molécula de água, e coloca no microscópio? Então ele pega, está no YouTube, você pode pesquisar. Ele pega uma água e fala só coisas boas para essa água. Você viu isso? Ele abençoa a água, ele canta poesia, fala um monte de coisa. Ele pega a molécula daquela água, coloca no microscópio eletrônico. A molécula da água tem forma, ela tem padrão.
espiralado, cheio, ela está dentro da lei de Fibonacci, dos cálculos matemáticos. Já viram isso? Ele pega a água e amaldiçoa ela, fala um monte de palavra, palavrão, xinga ela, libera um monte de coisa contra ela, congela, pega uma molécula dela, bota no microscópio, ela está toda sem forma, ela não tem forma, ela não perde o padrão. O shalom é quando o eterno, você tem pensamentos e propósitos dentro daquilo que o Espírito Santo está falando com você, as águas dentro de você se tornam um mar de vidro, ela fica abençoada. Amém? Então, aí ele continua. Porque o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Pois nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E ele vai indo. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Se o Espírito de Cristo está vivendo em mim, o meu corpo está morto, então eu não posso ser mais condenado. Porque eu já fui condenado, porque agora a vida de Cristo está em mim. Por isso, não tem mais condenação para os que estão dentro de Cristo Jesus. Só que agora, é Cristo que está dentro de mim. Viu que loucura? Mas isso está explicado em João 17. Para que nós estejamos dentro deles e eles estejam dentro da gente. Eu falei que hoje nós seríamos confrontados com um nível diferenciado, porque a nossa oração tem que mudar. Nós precisamos sair desse vitimismo, desse coitadismo, e assumirmos a nossa posição. Amém? Mas olha só isso aqui, verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se viverdes pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Qual é a característica do escravo? Trabalhar por medo. O escravo trabalha por medo. Então tem muito crente obedecendo a palavra de Deus por medo. Ele vai para a igreja por medo. Ele faz as coisas por medo. Ele não funciona como filho, ele funciona como escravo. A palavra redenção é para que voltemos ao plano original, não como escravos, mas como filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu estou terminando, mas aqui tem um ponto muito nevrálgico. Verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Primeiro ele fala sobre inclinar. Depois ele fala sobre o pendor da carne. E por fim ele fala sobre viver na carne. É algo perigoso. Voltar a ter zoe. Voltar a ter a vida da carne. Zoe é vida. É a mesma palavra para rai. Zoe é grego e rai é hebraico. Eu vou falar mais baixo, porque tem dois dormindo, eu não quero acordar os irmãos, né? Mas, se eu volto à vida da carne,
Então é um processo de inclinar, de querer ser, depois de ter pensamentos, e depois eu passo a viver. E se eu passo a viver novamente na carne, eu entro debaixo de condenação de novo. Eu tremo quando eu leio o texto de Hebreus dos que foram iluminados, abandonaram. Ali tem um negócio sério. Eu me alegro com o texto de João, de 1 João 5, lá no final. Quem conseguir trazer para a luz novamente aquele que se desviou, apaga a multidão de pecado, amém? Existe uma obra chamada A Força do Pecado. A força do pecado só existe porque a pessoa ainda está viva. Alguma área dela está viva ainda. Para que o pecado perca a força, você tem que morrer. Estão entendendo? Porque enquanto você estiver vivo, ele está ali. Tranquilo. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. Nós vamos fazer uma primeira oração, porque nós precisamos sair dessa sepultura do adultério. Por quê, irmãos? Porque duas coisas destroem o corpo. São os pecados sexuais, que contaminam o corpo, e a língua quando inflamada pelo fogo do inferno. Também contamina todo o corpo. Duas coisas contaminam o corpo. Uma está lá em 1 Coríntios 6, e a outra está lá em Tiago 4. Então, nós precisamos restaurar e sair desse ambiente de sepultura. Provérbios de 1 até o capítulo 7 fala da sabedoria e também fala do caminho do adultério. A semente é destruída. Existe semente de milho e grão de milho. O grão de milho eu como. A semente de milho eu planto. Existe o grão de trigo, que é para comer, mas existe a semente de trigo, que é para plantar. O caminho do adultério, ele destrói a semente, o gerar. Os desvios entram por causa do que o adultério não protege. Quando eu deito com uma mulher, eu me torno uma só carne com ela, e eu herdo tudo que é dela, passa para mim. Então eu herdo até os demônios dela. Não sei se foi o pastor Rogério que ministrou comigo, um rapaz que era macho, e ele transou com a sapatão, e quebrou a munheca. Por quê? Porque ele herdou o espírito que estava dentro dela. Tudo que era dela passou para ele. O cara era hétero, era pegador. Mas depois recebeu a unção do padeiro. Quis queimar a rosca. Né? Botava as rosquinhas para assar e esquecia, queimava. Então, isso é muito perigoso. Nós estávamos ministrando lá em Goiânia, um empresário que faliu. Tu lembra desse? Eu não sei se você está lembrado. Nós ministramos um empresário que faliu. Ele herdou, além do espírito de prostituição, ele herdou a Maria Mulambo e o tranca-rua.
transando. Crente nunca foi num centro de macumba. Mas ali ele herda. Passou a fazer parte da vida dele. Aí a bagaça entrou. Alguns aqui, cristãos, servos do Senhor, e já estavam no plano original, mas entraram no caminho do adultério. Nós vamos restaurar isso hoje novamente. Porque o Senhor, quando deu essa revelação para o pastor Rogério, a redenção ardeu nos nossos corações. Ardeu profundamente nos nossos corações. Porque o Senhor queria nos levar novamente ao plano original para sermos frutíferos. Não mais sacerdotes nominais, nem reis nominais, mas sacerdotes de fato, reis de fato. Nós vamos fazer uma oração agora. Bota os tambores para mim aí, pastor. Inclusive, pode ficar de pé. Não feche os olhos, inclusive. Fique de olho aberto. Não cruze os braços. Não cruze os braços nem as pernas. Nós vamos fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Você vai fazer junto comigo. Fica tranquilo. Cansou, Belém? Seu pai não contou essa história para você, não é? Não, vamos lá nesse seminário, vai ser top, eu vou pregar lá, o apóstolo José vai pregar. Vai ter churrasco, você vai comer muita... Não falaram que tu ia ter esse negocinho aqui, não? Rapaz. Coitado do bichinho, está fazendo guerra para tudo quanto é lado. Hein? Cadê, meu Senhor? Eu troquei o negócio aqui, agora já era, né? Oi. Aqui, já achei. Está aqui, ó. Cadê? Ataque aqui. Mudou o nome. Aqui. Oh, glória. Não feche os olhos agora. Pode aumentar, pastor, por favor. Olho aberto, espada na mão, diga: Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu aprendi na primeira ministração que eu preciso do sangue de Jesus, limpando e restaurando o meu DNA. Eu vou agora para a segunda ministração da palavra, para voltar ao projeto original. E em nome de Jesus, eu peço perdão quando eu e os meus antepassados fizemos pactos, acordos, contratos e alianças dentro da feitiçaria, dentro da magia negra, através de palavras, decretos, acordos e pactos, através do adultério, da prostituição e da fornicação, onde o meu sêmen virou documento nas trevas para me tirar do plano original. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu saio do ambiente da miséria. Eu saio do ambiente da morte. Pactos, acordos, ministrações que foram feitas, mãos contaminadas, que foram colocadas em mim, eu anulo, cancelo e torno sem efeito. Agora, em nome de Jesus, perdão por toda a área de adultério, separação e destruição de casamento, prostituição,
casamentos presos na sepultura, homossexualismo, vícios nas drogas, alcoolismo, participação em festas populares, folia de reis, ao falso Espírito Santo, ligado ao espírito de miséria português. Perdão, Senhor, quando abri a minha boca para maledicência, para o ódio, para a competição, para o partidarismo, soberba, cerimônias com os mortos, em cemitérios, em nome de Jesus, eu me desligo desses pactos. Tudo que é meu, que estava preso em região de sepultura, eu arranco agora e eu levo para o ambiente da redenção, em Cristo Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus, assumo a minha posição de filho, de herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Quebro hoje. Segura sua espada e diga: eu quebro hoje altares malignos que estavam falando contra mim. Altares que foram erguidos pelos meus antepassados, com sangue humano, sangue de menstruação, sangue de estupro. Eu quebro esses altares, em nome de Jesus. Altares de magia, sejam quebrados. Deixa eu te falar uma coisa, porque o altar fala. Então diga: o altar agora perde o poder de fala, perde o poder de acusação. Em nome de Jesus. Todo documento em cartório, em lugares de pacto que foram usados para prender a minha herança, prender a minha genética, eu invoco o poder do sangue de Jesus, o poder redentivo do sangue, e eu entro agora nesse lugar de vitória e decreto a destruição dos acordos, pactos e alianças com Mamon, Abaddon e Moloque. Está quebrado esses pactos agora. Agora, em nome de Jesus. Ajuda o rapaz aí. Em nome de Jesus, está quebrado. Pega. Bota ele em pé, bota em pé. Em nome de Jesus. Está quebrado os pactos. Faz ele repetir, faz ele repetir. Está quebrado os pactos. Com Mamon, Moloque e Abaddon. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está quebrado. Em nome de Jesus. O meu corpo pega fogo. Nós cortamos agora as correntes da sepultura. Nós quebramos as correntes da sepultura. A espada entra, desligando agora todo o ambiente de sepultura. Declaramos o sopro de vida em Cristo Jesus. Agora, em nome de Jesus. Mais fogo. Mais fogo. Olha para mim, olha para mim. Mais fogo. Toda maldição hereditária do comando de Abaddon
Vai saindo. A espada entra e arranca toda obra do mal. Em nome de Jesus. Também quebro agora os pactos com a morte. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Eu tiro o manto negro da morte e lanço no abismo. Eu tiro a coroa negra da morte e lanço no abismo. Eu quebro o cetro negro da morte e lanço no abismo. Eu tiro os anéis negros da morte e lanço no abismo. Eu tiro as sandálias da morte. Quando caminhei para a prostituição, quando caminhei para o adultério, eu uso agora as sandálias para a salvação. As sandálias do Evangelho da Paz. Também quebro todos os colares da morte. Arranco e lanço no abismo. Olha aqui para mim. Arranco as pulseiras e braceletes da morte e lanço no abismo. Arranco as correntes da morte, os grilhões da morte, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Retiro as vestes da morte e lanço no abismo. E por fim, renuncio. Não fecha o olho agora. Renuncio o cajado negro da morte que os meus antepassados usaram. Cajados que habilitavam a morte funcionar na minha vida. Ele está sendo destruído. O cajado que está regendo a minha vida hoje é o cajado do meu pastor, Yeshua HaMashiach. Eu sou consolado com o seu cajado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir. Pode aumentar, pastor Fábio, os tambores. Porque os anjos de guerra chegaram. Diga assim comigo: Pai, hoje nesse ato profético, eu estarei passando debaixo do talite. E eu assumo novamente a minha identidade como autoridade na minha casa. Eu pego de volta o meu chamado e o meu ministério. Eu não vou desistir. Pelo contrário, eu vou avançar em franca prosperidade. Nessa estação, eu recebo a potência da multiplicação. Qualquer enfermidade que estiver no meu corpo vai sair. Quando eu estiver passando debaixo do talite, tocar no tzitzi, assim como aquela mulher do fluxo de sangue foi curada, eu também serei. Em nome de Jesus. Eu volto para o plano original. Crendo em Jesus Cristo. A vida do Espírito em mim. O Espírito de Cristo em mim. O corpo está morto na verdade. Mas o meu espírito vive pela fé. Aqui tem já um rio de fogo. Quando eu estiver passando aqui, a frieza que entrou no meu coração,
que me levava a uma adoração fria, a uma intercessão fria, um jejum sem compromisso. A partir de agora, haverá um renovo na minha vida. Em nome de Jesus, eu assumo agora a minha posição de filho. E eu passo debaixo desse talite. Só passa eu e a minha família. Os espíritos familiares serão amarrados e não passarão. Serão destruídos pelo fogo apostólico que está agora nesse lugar. Esse é o decreto divino. Em nome de Jesus. Amém. Aumenta o som, pastor Fábio, e você entra glorificando. Entra passando. Sheikha Rabia Lama. Rogério, bota nos 3 copinhos lá. Agora nós vamos ungir todos. Nós vamos ungir as mãos. As mãos para avançar. As mãos para servir. As mãos para curar. Porque mão fala de ministério. Eita. Show. Os anjos que estão aqui dentro, irmãos, são anjos violentíssimos. Está sendo travada uma guerra familiar. Você vai ver resgates na sua família, coisas que você não imaginava vai acontecer na sua família. Porque o gerar voltou a funcionar na tua vida. Diga assim comigo, Pai, eu serei ungido. Pastor Daniel, abra sua mão assim. As minhas mãos serão ungidas. Já pode ir ungindo eles. E eu ativo em mim, através da redenção em Cristo Jesus, a operação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, coisas novas começarão a acontecer. Em nome de Jesus. Eu aprendi nessa noite em Romanos 8 que eu preciso me inclinar para o Espírito, viver no Espírito, ser como o Espírito. Aprendi a me dobrar, pender para o Espírito. Eu entro no ambiente de vida e paz. O Shalom comece a percorrer o meu corpo. As áreas de conflito em mim. As áreas de agitação na minha alma, que estava me levando para a depressão, para o suicídio, para desistir das coisas. Comece a passar esse óleo no seu rosto, no seu pescoço. Diga: o meu rosto começa a brilhar agora. O testemunho de uma vida no Espírito começa a fluir em mim agora. Em nome de Jesus. Eu ativo em mim o poder de multiplicação. Toda morte que entrou nas minhas sementes, cessa agora. Em nome de Jesus.
através da minha oferta de louvor, da minha oferta de sacrifício, eu apresento diante do teu altar hoje uma oferta sobre a minha família, um ato profético hoje, a favor da minha família, do meu chamado e ministério. Coloque a mão nos seus olhos e diga: Espírito Santo, revela-me qual o valor, o que devo trazer à tua presença, porque o altar fala, e o altar vai falar ao meu respeito. Assim como Abraão apresentou uma oferta em Gênesis 12, e o seu neto Jacó, no mesmo altar, teve uma visão de uma escada que estava ligando o céu com a terra, e os anjos subiam e desciam. Eu ativo hoje o sobrenatural na minha genética, na minha herança. Esse é o decreto divino, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Se você entendeu o que o Senhor falou com você e você quer trazer diante do Senhor, traga ainda a sua oferta. Aumenta o som. Comece a falar em línguas. Eu estou vendo muitas cadeias sendo destruídas aqui hoje. Homens entraram como meninos, estão saindo como guerreiros. Homens entraram aqui hoje acorrentados, estão saindo livres. Derimi andalama-show. Derimi que andalamas, seguindramas, chorrebialamas. Oh Deus, Derimi alamacho rebique terebiha, aceita glória. Meu Deus. O que é isso, Senhor? Meu Pai. Diga assim comigo: eu assumo a minha identidade de guerreiro, de leão, e eu autorizo ao Espírito Santo, durante esses 7 dias, a partir de agora, a operar na minha vida, no meu chamado e ministério. Eu entro dentro do ambiente e da atmosfera da redenção em Cristo Jesus. Eu quero que você feche os olhos agora e se veja dentro da graça do Senhor. Diga: eu entro agora dentro desse ambiente de graça. A tua graça, Senhor, começa a gerar coisas novas em mim. A tua graça, Senhor, começa a gerar coisas novas em mim. A tua graça, Senhor, começa a gerar coisas novas em mim. A tua graça, Senhor, começa a gerar coisas novas em mim. A tua graça, Senhor, começa a gerar coisas novas em mim. A tua graça, Senhor, começa a gerar coisas novas em mim. A tua graça, Senhor, começa a gerar coisas novas em mim. A tua graça, Senhor, começa a gerar coisas novas em mim. A tua graça, Senhor, começa a gerar coisas novas em mim. A tua graça, Senhor, começa a gerar coisas novas em mim. A tua graça, Senhor, começa a gerar coisas novas em mim. A tua graça, Senhor, começa a gerar coisas novas em mim. A tua graça, Senhor, começa a gerar coisas novas em mim. A tua graça, Senhor, começa a gerar coisas novas em mim. A tua graça, Senhor, começa a gerar coisas novas em mim. A tua graça, Senh
Nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Eu oro agora, Senhor Deus, pelas famílias aqui representadas. 4 homens entraram aqui, Pai, com dificuldades terríveis no casamento. 4 homens entraram aqui com sentenças de divórcio. Mas essas sentenças hoje foram quebradas. 2 falaram em abandonar o ministério. E nós proclamamos vida desses ministérios. Eu vejo 5 varões aqui que estão sendo colocados em prensas. Vocês ainda serão prensados por um período. Mas quanto mais tempo você passar na prensa, maior será o seu chamado, o seu ministério. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Eu te louvo pelos irmãos de Goiânia que vieram, Senhor Deus, estar aqui recebendo, os irmãos que vieram de Minas Gerais, os irmãos que vieram de longe, o apóstolo Éder que veio de Comodoro, com o pastor Marcos, seu filho Ariel, o pastor Daniel que veio, Senhor Deus, de Votorantim, Sorocaba, com o seu filho João José. Obrigado por esses homens valorosos, esses homens de honra, Senhor Deus. Eu te louvo por tudo que o Senhor nos deu nesses dias, pelo milagre que o Senhor operou em casas que estavam destruídas. Eu te louvo por essa vitória, Pai, em nome de Jesus. Apóstolo Amauri, entregue aqui a bênção apostólica. Apóstolo Amauri é um filho espiritual, um filho amado. Se ele falar que está orando por você, meu irmão, pode ter certeza que você está na listinha dele, viu? Pode ter certeza. Amém. Abba, nós te glorificamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui. E nós, como filhos, estamos agradecidos por todas essas ministrações, pela tua palavra em nossos corações. Sabemos que voltaremos para o nosso lar, cheio da glória de Deus, como guerreiros aprovados diante de ti, para trazer uma unção de governo sobre nossas cidades, sobre nossas famílias, sobre nossos ministérios. E nós te agradecemos, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, e sobre todos os guerreiros que estão sendo levantados por toda a face dessa terra, em nome de Yeshua, amém, amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Abraça os 300 aí.